Oi, meu nome é Julia e hoje a gente vai falar sobre Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com seus amigos, tá bom? Bora lá! Bom, o filme começa com umas pessoas no barco dançando felizes, menos uma que parece estar um pouco triste, sei lá, tá meio esquisita. E essa era a Shannon. Ela dá as boas-vindas aos competidores do Lago Ness na Escócia. E eles transformaram o jardim do Castelo Blake em um campo de competição. E dois garotos, o Colin e o Angus, querem começar a competição naquela hora e pulam no lago. Mas na mesma hora que eles caem, o monstro aparece. Mas eles conseguem voltar pro barco, mas o barco onde eles estavam é puxado e ele bate numa pedra. E do nada um velho aparece falando que eles perturbaram o espírito da sombra das águas. E a cena corta para a Mistério S.A. andando na máquina Mistério pelo interior da Escócia. E eles vão visitar o Castelo Blake, e é o lar ancestral dos parentes escoceses da Daphne. E a Velma conta que o monstro do Lago Ness é diferente, porque houve mais de 2 aparições do monstro desde 540 a.C. E eles param perto do lago e tem uma neblina gigante. E parece que eles veem um monstro dentro d'água. E agora o Scooby já tinha voltado para dentro da van e o Fred fica prestando atenção na água se mexendo. Então ele perde o controle do carro e vai parar na beira da água. E eles empurram a máquina Mistério até perto de um monte de tenda que era para os jogos escoceses. E a competição tem esportes escoceses tradicionais. E quando aparece o lago e o castelo no fundo, é tudo bem bonito. E então eles encontram a Shannon, que é prima da Daphne, e o Fred pergunta o que aconteceu com o barco, mas ela não consegue responder. E apareceu uma van escrita assim, Máquina Monstro do Lago Ness. E o Del sai de lá e ele é conhecido da Shannon. Ele fala que os jogos perturbou a criatura. E ele também conta que vai ter uma festa à noite com uma banda e vai embora. Então a Shannon leva eles para conhecer o castelo. E os Blake eram propensos a acidentes, mas até então ninguém teve problema com o monstro. E ela conta que tudo começou há algumas noites atrás, quando ela estava sozinha no cais. E de repente ela viu uma criatura brilhante cruzando a baía e desapareceu dentro de um lago. Uma noite ela acordou com um barulho muito estranho e viu um monstro na frente dela. Eu já morreria de medo aqui. E depois ela tentou se convencer que foi um sonho, mas não era. E aparece uma mulher estranha do nada, mencionando a noite anterior. Ela era a professora Fiona, e ela quer provar que o monstro do Lago Ness existe. E ela tinha fotos do monstro, e a Velma agora acredita que as pessoas vão acreditar que o monstro existe. E aí no jantar, acaba entrando um pedaço de madeira gigante no castelo com um velho atrás. Ele era o Sir Ian, e ele vai ser presidente dos Jogos Escoceses naquele ano. E ele não acredita que o monstro existe e briga com a professora Fiona porque ela acredita. E o Scooby e o Salsicha não comeram nada de jantar porque as comidas escocesas eram bem estranhas. Então eles decidem procurar a cozinha no meio da noite. E eles acabam sendo perseguidos por muitos morcegos e ficam presos do lado de fora do castelo com chuva. E eles acabam sendo perseguidos pelo monstro e encontram os amigos logo depois, e a Velma vê uma pegada de um animal gigante. E o campo dos jogos foram arruinados e o Sir Ian vai embora depois de ver o campo daquele jeito. A Velma percebe que as pegadas não estão indo para a água, e sim para a cidade. A Shannon diz para eles irem de manhã, porque conhece uma certa pessoa que vai ajudar eles. E ela queria conversar com o senhor que era pai do Colin e do Angus, mas ele esnoba um pouco ela. E ela mostra a foto das arenas para ele, e eis que aparece um mestre da doca, que era o Duncan, e é o homem que mais viu aparições do monstro. Então eles vão viajar no velho barco pesqueiro, mas 2 deles vão ter que ficar de fora. Então Salsicha e Scooby ficam com a máquina Mistério e vão procurar pistas. E alguma coisa muda o caminho que eles deveriam seguir, e já o Fred e as meninas percebem alguma coisa se movendo no lago. E era o monstro que estava indo na direção deles. E o monstro acaba carregando o barco pela água e o motor explode. E tudo em relação à água nesse filme é muito bonito. Então o monstro para de carregar o barco e vai embora. Já o Salsicha e Scooby atolam a máquina Mistério, e eles saem da van e o Scooby vai atrás de um bicho, até que eles encontram um monstro gigante e começa uma cena de perseguição. E a cena termina quando eles voltam para dentro da máquina Mistério, mas eles não estão em cima de estrada nenhuma. Então parece que eles vão cair na água, mas eles caem dentro do barco onde o Fred estava. Então eles voltam para o lugar que o Salsicha viu o monstro, e as pegadas do monstro viraram marcas de pneus. Então eles param no pier e um barco gigantesco aparece com o Sir Ian nele, e ele acaba quebrando um pedaço do pier com o navio também. Ele voltou para proteger as arenas e vai para patrulhar as águas. E ele ordena que nenhum outro barco além dele se aproxime do castelo. Então eles vão procurar por pistas do monstro no barco dele. E a Velma conectou o computador dela ao computador do navio. E parece que o Ian usa uma senha para ela não conseguir acessar tudo. Eles encontram um alvo a 25 metros deles, mas ele some rapidamente. E o Lago Ness é famoso por ter muitas cavernas. Então eles vão usar um mini submarino para ir até lá, e é até que eles acham a caverna, mas ficam em águas rasas.
e eles encontram um antigo cemitério usado por guerreiros escoceses, e provavelmente tem uma estrada para a superfície. A Velma acha uma chave de fenda e o monstro aparece. Eles tentam fugir no submarino e o monstro segue eles. O monstro bate nele e eles decolam com o submarino. É só que uma garra do barco pega eles no mar. E os jogos vão começar no dia seguinte, até que eles ouvem um ronco saindo da máquina mistério e o Del estava dormindo lá dentro. Ele conta que a van dele foi roubada no Castelo Blake e eles vão encontrar Fiona, que estava perto do lago, mas o monstro aparece de novo e começa a perseguir eles. Eles vão parar uma floresta e eles percebem que o monstro parece ter rodas. E era só uma lona que estava por cima da van do Del, mas não tinha ninguém dentro dele. Mas não fazem sentido eles serem perseguidos por ele na água, até porque a van não tinha sido roubada ainda e ela não vai nadar debaixo d'água. Então a Velma tem um plano, mas eles precisam voltar ao castelo. E o Salsicha e Scooby vão até o lago para serem as iscas, depois de terem comido os biscoitos Scooby. Então a Daphne tá monitorando o monstro na água, mas parecem uns caras que impedem ela de falar com a Velma que o monstro estava por perto. E esse cara queria capturar a criatura para poder vender ela, matando ela. E o monstro aparece debaixo do barco onde o Salsicha e o Scooby estavam, e o Fred coloca a armadilha na água para o monstro na hora que o barco do Ian aparece. Então o plano acaba dando todo errado e o monstro tenta atacar o Ian, que estava na água, mas um imã atrai ele. E fora que tem outro monstro na terra atrás do Salsicha e Scooby, e eles conseguem capturar os dois jogando em um barco, e era o Colin e o Angus. E no último monstro era a Fiona. O alçapão que eles tinham encontrado mais cedo no barco dela era uma passagem secreta que levava para o monstro que ela prendia debaixo do barco. Ela queria a atenção do Sir Ian para fazer ele acreditar que o monstro era real. E ela contratou o Angus e o Colin porque eles queriam assustar os outros atletas para poder vencerem os jogos, ou para pegarem peças. Então a cena corta e vai para os jogos escoceses no Lago Ness, até que o Ian aparece de novo e fala que captou outra coisa no lago, e parece que o monstro pode de fato existir. E o Ian deixa o cargo dele de juiz dos jogos e ele acredita na Fiona. Dessa vez. Quando eles vão embora, o Salsicha e Scooby vê o verdadeiro monstro na água. E a professora Fiona não é presa nem nada assim, nem os dois meninos lá. Bom, o filme é bem legal e bem bonito, mas eu achei a explicação que a Fiona só queria fazer o Ian acreditar no monstro um pouco fraco. Então minha nota é um 6,5. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like super importante, comentar os próximos vídeos que inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!